Magiqueiro de plantão, bora jogar um Magic? Quando tem esse paninho aqui, vocês já sabem, é um unboxing. É o unboxing do Dual Deck da Nissa versus Obnixilis, né? Tá, como sempre, um pouquinho atrasado, né? Porque você já viu, a verba aqui é meio escassa, sabe? Na data do lançamento o negócio sair. Então vai um pouquinho atrasado. Já tem unboxing aí, mas é um produto que eu gosto, que é o Dual Deck. Então eu gosto de comprar eles pra mim. Aproveito e faço um unboxing pra vocês. Ele vem com dois decks de 60 cartas, né? 10 fichas. Vem aqui duas caixinhas para guardar os decks, né? E dois dados de 20 lados, um folheto de regras e um pôster falando de qual é a dos decks. O que acontece? São decks feitos para jogarem um contra o outro, ou seja, não é competitivo, apesar deles fornecerem uma base para vocês fazerem um deck pauleira, sabe? E o que está dizendo aqui? Uma vida ou uma morte pela alma de um plano. Uma vida ou uma luta de morte pela alma de um plano. A Planewalker Nissa Revane reúne forças para proteger Zendikar da aniquilação. Baseando-se no poder da própria terra, ela convoca elementais poderosos para esmagar seus inimigos. Ou seja, essa é a parada da Nissa com essa questão verde, né? De landfall, né? Aterragem e bicho forte, bicho poderoso demais. Vínculo com a vida também, vai ter muito nesse deck. Em contrapartida, vamos ao Obnixilis. Preso em Zendikar durante séculos, o demônio Obnixilis fará de tudo para reacender sua centelha de planinauta e escapar. Ele convoca demônios terríveis e exerce poderes destrutivos escuros para enviar seus inimigos para o lixo. Ele convoca demônios terríveis e exerce poderes destrutivos escuros para enviar seus inimigos para o lixo. Ou seja, o Obnixilis, na sua primeira aparição, ele apareceu em Zendikar, ele era uma criatura. Aí, segundo a história foi desenrolando, foi descoberto que ele era um planinauta e que a centelha de planinauta dele apagou. E qual que é o objetivo dele agora? Ele quer reacender a centelha de planinauta para ele poder sair de Zendikar, porque só os planinautas que conseguem migrar de plano para plano, né? Então, nem os deuses, no caso os deuses de Theros, da edição de Theros, conseguem. Apesar de alguns deuses serem mais fortes que o planinauta, mas eles não conseguem, só os planinautas. E ele quer reacender a centelha dele para ele poder ser livre, né? De certa forma não consegue sair de Zendikar, então ele é preso ali. Vamos lá. As apostas são altas, com Nissas e Obnixilis lutando para controlar o poder do coração Khalni. Quem vai prevalecer? Olha, em matéria de deck, pelo que eu vi nos spoilers, lógico, o deck do Obnixilis, eu acredito, ele é mais pauleiro. Mas isso tudo é questão da mana. Se vem mana na mão, gente, tudo melhora. Vamos abrir aqui para vocês verem o deck. Eu não gosto muito de estragar essas caixinhas não, que eu sempre guardo o deck nela. Eu vou fazer o duelo dos dois, o gameplay dos dois, e depois, com certeza, eu vou tirar a Nissa desse deck e vou colocar ela no meu Commander. No meu Commander. Meu Commander do Silvio Santos. Depois eu vou, quando ele estiver pronto, eu vou mostrar o deck dele pra vocês. Aí. Vamos lá. Temos aqui as caixinhas com a arte muito legal. Deixa eu só aqui a arte do Obnixilis e da Nissa, sabe? Olha, eles capricham muito nessa caixinha em questão de arte. Só que eu costumo falar, essas caixinhas pecam nela ser muito pequena, elas são muito, sabe?
muito fininhas, tá vendo? Então o que? Só cabe o deck de 60 cartas aqui, sem o shield. São muito úteis, na verdade, são muito úteis, muito bonitas ela, uma arte muito legal, mas ela, por elas serem fininhas desse jeito, ela acaba tendo uma utilidade muito restrita, sabe? Porque o deck mesmo, justamente a pessoa que vai jogar com o deck gosta de colocar no shield, com o shield aqui não cabe. Então, é o folheto de regras, né? O pôster falando da história, um pouquinho da história, mais detalhada do que eu li, que estava na caixa. E também tem o decklist aqui, né? Esse aí é o deck da Anissa, aqui. O deck do Minix, aqui. Vamos aqui. Aí ele é um tinhoso. É uma elfa. Um elfo aí. Muito bacana. O segundo dual deck que eu compro. Eu ainda tenho o sonho de comprar um Anthology. Eu ainda vou trazer um Anthology pro canal. E vamos ao deck. 2 D20. Cadê o símbolo de Planalto? Nossa mãe. Aqui. Beleza. 2. E os decks. Vamos de Nissa primeiro. Olha que linda. Pessoal, olha que linda. Maravilhosa. Olha. Foi. Nissa, Voz de Zendikar. Um Planalto, 3 manas. 3 marcadores de lealdade. O que ela faz? Mais um marcador de lealdade nela. Coloca uma ficha de planta verde 0/1 em jogo. Você remove 2 nele, você coloca um marcador de +1/+1 em cada criatura que você controla. Isso é muito bom. E você remove 7, você ganha X de vida, compra X cards, sendo X o número de terrenos que você controla. Muito linda. Muito linda. Vamos ao deck. Como é bom abrir deck. Vamos lá. Abundância. É um encantamento 4 manas. Se você for comprar um card, ao invés de... você vai e escolhe entre terreno ou não terreno. E você vai revelar o topo do seu Grimório até revelar o card que você escolheu, sendo o terreno ou não terreno. E você coloca aquele card na sua mão. E os outros cards revelados você coloca no fundo do Grimório em qualquer ordem. Muito bom você controlar a forma que você tem de controlar a sua compra, né? Comprar o que você precisa. Cloud Trisher. Acho que é isso. Nossa mãe, um elemental 6 manas. Tem flash, ou seja, você pode jogar ele como se fosse uma instantânea. Tem alcance, bloqueia voando. Quando ele entra em jogo, ele causa 2 de dano a cada criatura com voar e a cada jogador. E tem o custo de invocar dele. Você paga 4 manas, casta ele com o custo de invocar e sacrifica ele quando ele entrar em jogo. Ele é um 7/7. Pauleira. Orahilf Hydra. Orahilf Hydra. Uma Hydra 5/5, o custo 6 manas. Tem aterragem. Tem atropelar, né? E tem aterragem. Toda vez que um terreno entra em jogo sob seu controle, você coloca um marcador de +1/+1 nela. E se ele for uma floresta, você coloca 2 marcadores de +1/+1 nela. Puta que pariu dessa Hydra. O Ticket Elemental. 5 manas, um 4/4 elemental, tem que K2. Você pode pagar um custo adicional, que é 2, quando você joga essa carta, que é o quicar dele. Quando ele entra em jogo, se ele foi quicado, você revela cards do topo do seu Grimório até revelar um card de criatura. Se fizer isso, coloca esse card em jogo sob seu controle e os outros cards revelados no seu Grimório. Isso. Eu não sei se é no topo, is away into you Grimório. Os cards revelados, não sei se é embaralho, eu vou olhar isso aí. O Mossworth Bridge é um terreno,
né? Ele entra em jogo virado. Quando ele entra em jogo, você vai olhar os 4 cards do topo do seu Grimório e exilar um deles de face para baixo. O restante, os outros 3, você vai colocar no fundo em qualquer ordem. Esse terreno tem vira, adiciona uma verde na reserva de mana. E ele tem, você paga uma verde vira. Quando você pode jogar o card exilado, que na verdade você exilou, você removeu 4, exilou 1 e os outros 3 você colocou no fundo. Aí você paga uma verde vira, você joga o card exilado sem pagar o custo de mana. Só que você só pode fazer isso se o poder total de todas as suas criaturas se somarem 10. É um terreno muito bom. Temos o Seed Leopard. Seed Leopard. 1 mana 1/1 tem aterragem. Toda vez que entra um terreno em jogo, você, sob seu controle, ele ganha mais um até o final do turno. 2 dele. Esse elfo aqui é muito legal. Quando ele entra em jogo, você compra uma carta. 2 mana 1/1. Orion Hilf Invoker. 2 manas, 2/2. Paga 8, ele ganha mais 5 atropelar até o final do turno. Isso aqui é maravilhoso. 2 manas, alcance e toque mortífero 2/1. 2 dele. Nissa Chosen. Nissa Chosen. 2 manas, 2/3. Quando Nissa Chosen morre, coloque ele no fundo do seu Grimório, ao invés disso. Em vez de ir pro cemitério. Citanu Ordrance. 3 manas, 1/4, tem quicar 3, né? Você pode jogar ele pagando um custo adicional, 3, que é o quicar. Quando ele entra em jogo, se ele foi quicado, você compra 2 cards. 2 dele. Civic Windfinder. 3 manas, 2/2. Quando ele entra em jogo, você procura o seu Grimório por um card de terreno básico, revela e coloca na mão. Embaralha o Grimório. Isso. 2. Fertilid, isso. 3 manas, 0/0. Ele entra em jogo com 2 marcadores de mais um nele. Você paga 2, remove o marcador de mais um nele. O jogador alvo procura seu Grimório por um card de terreno e coloca em jogo virado. Embaralha o Grimório. Legal, busca terreno. Glyph Sea. 3 manas, 2/2. Você paga um verde, vira. Olha o card do topo. Olha os 2 cards do topo do seu Grimório. Coloca ele em qualquer ordem. Coloca eles em qualquer ordem. 2 dele. Wood Elves. Isso aqui é maravilhoso. 3 mana 1/1. Quando ele entra em jogo, procura seu Grimório para uma floresta e coloca em jogo. Embaralha seu Grimório. Um dele, só veio um. Mas é muito lindo. Arte nova. Muito bacana. Briarot. 4 manas, o elemental com flash. Joga ele como se fosse instantânea. 3/3. Quando ele entra em jogo, a criatura alvo ganha mais 3 até o final do turno. E tem o evocar. Você joga ele e ele é sacrificado quando ele entra em campo de batalha. Tem 2. Seed Black Lagak. 4 manas, 3/1. Quando ele entra em jogo, suportar 2. Coloca o marcador de mais um em cada uma de 2 outras criaturas. Eu não sei o que é esse suporte. Eu vou procurar aqui. Eu coloco aí pra vocês. Já de Lifestrid. 5 manas, 2/8. Quando ele entrar em jogo, você pode virar qualquer número de criaturas desviradas que você controla. Você ganha 2 de vida para cada criatura virada dessa maneira. 2. Worldbound Behemoth. 5 manas, 4/4 elemental. Enquanto você controlar 8 ou mais terrenos, ele ganha mais 4 atropelar. 2. O Okgnal Warrior. 7 manas, 5/7, tem vigilância atropelar. É um ente. Walker of the Groove. 8 manas, 7/7. Quando ele entra em jogo, coloca uma ficha de elemental 4/4 em jogo. E tem o evocar dele. Você paga 5, joga essa carta e ela é sacrificada quando entra em jogo. Vamos lá. Crop Rotation. 1 manas, uma instantânea, com custo adicional para jogar.
Essa carta sacrifica um terreno. Procure seu Grimório por um card de terreno e coloque em jogo. Embaralhe seu Grimório. Isso é aquela questão da aterragem. Venus of the Recluse. Humana instantânea. A criatura alvo ganha +1/+2. Ganha alcance até o final do turno. Desvíria. Gears Blessing. Um feitiço 2 manas. O jogador alvo embaralha 3 cards do seu Grimório. Do seu cemitério no seu Grimório. Isso. O jogador alvo embaralha 3 cards do seu cemitério no seu Grimório. Você compra uma carta. E se esse card aqui for pro cemitério vindo do seu Grimório, ao invés disso você embaralha todo o seu Grimório no seu cemitério. Ó. Todo o seu cemitério no seu Grimório. Ao contrário. Muito bom, velho. Muito legal isso aqui. Muito legal. Castado da mão. Você embaralha 3 do seu cemitério no Grimório. Você compra uma carta. Vai pro cemitério vindo do deck. Embaralha todo o cemitério no Grimório. Muito bom. Natural Connection. 3 manas instantânea. Procura o seu Grimório por um card de terreno básico. E coloca em jogo virado. Embaralha seu Grimório. 3 manas. Eu prefiro cultivar. Cultivar tem boca pra ir não. Seek the Horizon. Isso, Seek the Horizon. 4 manas, um feitiço, procura o seu Grimório por 3 cards de terreno, revela e coloca na sua mão. Embaralha seu Grimório. 4 manas. Vamos aos terrenos. Firtly Ticket. Ele entra em jogo virado. Quando ele entra em jogo, você olha os 5 cards do topo do seu Grimório. Você pode revelar um terreno básico dessa maneira. E coloca ele no topo e o restante no fundo em qualquer ordem. E ele tem vira, adiciona uma verde à reserva de mana. Legal. Esse cara no topo. Tem 2 dele. Esse aqui é muito bacana também. Calne Garden. Ele entra em jogo virado. Quando entra em jogo você coloca uma ficha de planta 01 em jogo. Ele tem vira, adicionar uma verde. 2 dele. Esse aqui ele também entra em jogo virado. O Treetop Village. Ele vira, adiciona uma verde, exército de mana. Você paga 2, ele se torna uma criatura verde 3/3. Com atropelar até o final do turno. E é um terreno. Bacana. E florestas. Apenas florestas. Aqui. E vamos às tokens. Tem as plantinhas 01. Aqui. E o elemental 4/4. Um boi. Atrás não tem nada não. Essas fichinhas 01 que a Nissa faz. O elemental. Bom pessoal, esse aí foi o deck da Nissa. Vamos agora ao do Obnixis. Em matéria de pedreiragem eu achei o Obnixis pior. Obnixis é Reignited. 5 manas, ele entra com 5 marcadores. Você coloca um, você compra um card e perde 1 de vida. Você remove 3, você destrói a criatura alvo. Você remove 8, um oponente alvo ganha um emblema. Né? E esse emblema diz, toda vez que um jogador compra uma carta, você perde 2 de vida. Inclusive ele. Vamos lá. E as cartas são... Aqui já começa de ladruagem. Esse dragão, esse demônio não tem base pra ele não. Vamos lá. Desecration Demon. Ele é 4 manas. 6/6, 4 manas. Não tem base. Tem voar. No início de cada combate, qualquer oponente pode sacrificar uma criatura. Se ele fizer isso, você vira esse demônio aqui e coloca um marcador de +1/+1 nele. Não, é muito roubo. Despoiler of Souls. 2 manas, 1 horror, 3/1. Ele não pode ser bloqueado. 3/1 pode ser bloqueado. Não pode bloquear, analfabeto. Despoiler Souls não pode bloquear. Você paga 2, exila 2 cards de criatura do seu cemitério. Devolve ele do seu cemitério para o Beto Filho. O jogo. Vai bater toda hora. Por 2 manas. Que isso. Outro tinhoso. Indulgent Tormentor. 5 manas. Um demônio. 5/3.
Ele tem voar. No início da sua manutenção, você compra um card, a menos que o oponente sacrifique a criatura ou pague 3 de vida. Na carta adicional, cara. Demônio Pestilento. Ou da Pestilência, um negócio assim. 8 manas, 7/6, voar. Você paga uma preta, ele causa 1 de dano a cada criatura e a cada jogador. Olha uma pestilência embutida nele. E o legal é que não vai matar ele, dependendo do quanto que você pague, né? Priest of the Blood Heat. 5 manas, um humano clérigo, 2/2. Quando ele entra em jogo, você põe uma ficha de tinhoso com voar em jogo. E no início da sua manutenção, você perde 2 de vida. Caiu aqui. Um vampiro. Carry Troll. 2 manas, 2/1. Quando ele morre, você coloca uma ficha de Prole Eldrazi em jogo. Com sacrifica, adiciona uma incolor reserva de mana. 2 dele. Diabrete Fétido. Fétide Imp. 2 manas, voar. 1/2. Paga 1, ele ganha toque mortífero até o final do turno. Foul Imp. 2 manas, 2/2, voar. Quando ele entra em jogo, você perde 2 de vida. Blister Grump. 3 manas, criatura horror, travessia de pântano. Quando ele morre, cada oponente perde 2 de vida. 2/2. Escorpião Gigante. Giant Scorpion. 3 manas, 1/3, toque mortífero. Cadáver Imp. 3 manas, 1/1, voar. Quando ele entra em jogo, você devolve um card de criatura do seu cemitério para a mão. Bela Get Scorpion. 4 manas, 2/3. Quando ele entra em jogo, você pode destruir a criatura com o poder de 1 ou menos. Squishing Leaks. 4 manas. Ele tem o poder e resistência igual ao número de pântano que você controla. Meu Deus, que roubo. Um tinhoso. Renegade Demon. 5 manas, 5/3. Rasteiro, não voa. Desfigurar 1 mana. A criatura alvo ganha -2/2 até o final do turno. Innocent Blood. 1 mana. Cada jogador sacrifica a criatura. Mirstool, muito boa. 1 mana. O jogador alvo revela o número de cartas da sua mão para cada pântano que você controla. Você escolhe uma carta daquela dele e ele descarta. Você escolhe uma carta e descarta ela. Quest of the Gravelord. 1 mana, encantamento. Toda vez que a criatura morre, você pode colocar um marcador de busca nele. Remove 3 marcadores de busca nele. Sacrifica. Coloca uma ficha de zumbi 5/5 gigante em jogo. Preto. Em 2. Oferenda do altar. Altar's Heap. 2 manas, instantâneo, com custo adicional para jogar ele, sacrifica a criatura. Você compra 2 cards. Dawnblade. Que Dawnblade linda, velho. 2/2, olha. 2/2, 2 manas. Olha que linda, velho. Espada sapecando mesmo, ó. Instantâneo, destrói criatura alvo que não seja preta. 2 Dawnblade. Que linda, velho. Maravilhosa. Green Discovery. Um feitiço, 2 manas. Você escolhe um ou ambos. Devolve um card de criatura do seu cemitério para sua mão, ou devolve um card de terreno do seu cemitério para sua mão. 2. Shadow of the Past. 2 manas, um encantamento. Toda vez que a criatura morre, vidência 1. Legal, vidência. Vidência, você olha o card do topo do seu Grimório. Você pode colocar ele no fundo se você quiser. 5 manas, cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2. Ativa essa habilidade somente se você tiver 4 ou mais cards no seu cemitério. 3 ou 4. Não, se você tiver 4 ou mais. Isso. Isso aqui, cara. Isso é roubo. Smallpox. Feitiço 2 manas. Cada jogador perde 1 de vida, descarde 1 card, sacrifica a criatura e sacrifica um terreno. Isso aqui é delicioso jogar um negócio desse. 2 desse. Unlowered Pact. Encantamento 3 manas. É uma aura encantar criatura. Quando a criatura encantada morrer, devolve ela para o campo de batalha sob seu controle. Widow's End. Instantânea 3 mana, destrói a criatura que não seja preta. E seu controlador perde 2 de vida. Ambitious Coast.
você compra 3 cards e perde 3 de vida. Tendrils of Corruption, 4 manas, instantânea. Ele causa X de dano à criatura e você ganha X de vida, onde X é o número de pântano que você controla. Demon's Gasp, a Obnixis. Tadinho do Core. 5 manas, a criatura alvo ganha -5/-5 até o final do turno. E vamos aos terrenos. Lich-Dream Swamp. Ele vira adicional a preta, reserva de mana. Ele entra em jogo virado. E ele tem paga uma preta, vira. Cada oponente perde 1 de vida. Ativa essa habilidade a menos se você controlar 2 ou mais permanentes pretas. Tem 2 deles. E o resto é barro, pantano. E vamos às fichas, né? Fichinha de prole, 1/1, sacrifica, adiciona mana. Fichinha de tinhoso, 5/5, voante. Fichinha de zumbi gigante, 5/5. E o emblema do Obnixis. Toda vez que o jogador compra um card, você perde 2 de vida. Pessoal, esse foi o deck. Mais pra frente provavelmente eu vou colocar um gameplay dele. Acredito que seja um gameplay equilibrado, porque os decks foram feitos mesmo para jogar um com o outro. Então, é isso aí. Gostou do vídeo? Coloca o joinha. Sabe, se inscreve no canal se você não for inscrito. Qualquer novidade, vocês são o primeiro a ficar sabendo. Acompanha lá no Facebook também. Eu costumo colocar algumas coisas lá. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.